A primeira coisa que Beatriz notou, ao sair da sala de cirurgia, foi o silêncio diferente do corredor. Não o silêncio técnico dos hospitais, esse silêncio treinado que os profissionais aprendem a habitar como uma segunda pele, mas um silêncio específico, com a forma exata de uma ausência. Ela ainda segurava as luvas de látex reviradas, úmidas por dentro, e o capote cirúrgico pesava nos ombros dela como uma segunda gravidade. 6 horas e 40 minutos. O aneurisma do Sr. Ferreira tinha sido traiçoeiro até o último fio de sutura, e Beatriz havia saído da sala com aquela exaustão específica que não é fraqueza, é simplesmente o corpo cobrando o preço de ter ficado absolutamente imóvel dentro da tensão por tanto tempo. O celular vibrou no bolso do jaleco. Ela não olhou de imediato. Descartou as luvas no contentor, caminhou até a pia mais próxima e abriu a torneira com o cotovelo, deixando a água correr fria sobre os pulsos. Era um hábito de anos. Aquele ritual de lavar as mãos depois da cirurgia, mesmo já tendo lavado antes, durante, depois. As mãos de Beatriz Cardoso Monteiro conheciam a água com uma intimidade que ela raramente conseguia explicar para quem nunca tinha ficado de pé numa sala de operações. O celular vibrou de novo. Desta vez ela olhou. A tela mostrava o nome de Rafael com 2 mensagens. A primeira chegara durante a cirurgia, às 17h18. Beatriz, vou embora. Não tem mais o que fazer aqui. A segunda chegara havia 12 minutos, enquanto ela ainda estava com as mãos dentro do peito aberto de um homem que ela não conhecia até aquela manhã. Assina os papéis quando sair do hospital. Não precisa me ligar. Beatriz ficou olhando para a tela por tempo suficiente para que a água da torneira esfriasse completamente em torno dos seus pulsos. Depois fechou a torneira, secou as mãos com a toalha descartável, dobrou o capote com cuidado e deixou na bancada para a equipe de limpeza. Eram gestos automáticos, gestos que o corpo sabia fazer sem consultar o raciocínio, e por isso ela deixou o corpo trabalhar enquanto a mente ficava parada naquelas 2 frases. Não tem mais o que fazer aqui. Ela imaginou Rafael no corredor do 3º andar, onde ela o havia pedido para esperar enquanto entrava na cirurgia de emergência. Imaginou ele sentado nas cadeiras de plástico cor de areia, a gravata afrouxada do jeito que ele fazia quando ficava impaciente, o telefone na mão, olhando para a porta fechada da sala de espera. Depois imaginou ele levantando, abrindo o caminho para o elevador com aquela passada larga que ela conhecia, a passada de homem que já tomou uma decisão e agora só está executando. Ela imaginou a cadeira vazia. Beatriz pegou o jaleco no gancho, vestiu e foi até o 3º andar. A cadeira estava vazia. Claro que estava. Ela ficou ali por um momento, de pé no corredor com o cheiro de antisséptico e o farfalhar distante de uma televisão em algum quarto, olhando a cadeira como se a cadeira pudesse explicar alguma coisa que as 2 mensagens não tinham conseguido. Uma enfermeira passou com um carrinho de medicamentos e deu um bom dia maquinal sem olhar para ela. Um visitante saiu do quarto 12, carregando uma marmita vazia. A vida do hospital continuava no seu ritmo específico, indiferente às cadeiras vazias e às mensagens que chegam no horário errado. Havia 10 meses que o casamento com Rafael estava naquele estado particular de coisas que existem, mas não funcionam mais, como um relógio cuja corda nunca é dada. Beatriz sabia disso. Sabia também que ela havia contribuído para aquilo de maneiras que ainda não tinha coragem de nomear com precisão, mas sabia. O que ela não sabia, ou talvez soubesse, e havia decidido não pensar a respeito, era que ele escolheria um corredor de hospital para o fim. Um corredor de hospital, uma cadeira de plástico cor de areia e uma mensagem de texto com ortografia perfeita. Ela voltou para a sala dos médicos, sentou na cadeira giratória ao lado da janela e ficou olhando para o pátio interno do hospital por tempo que não soube medir. Assina os papéis quando sair do hospital. Os papéis. Ele já havia preparado os papéis. Isso significava advogado, reuniões, decisões tomadas antes desta conversa que não havia acontecido, antes deste dia que ela havia passado inteira numa sala de cirurgia, enquanto o casamento era desenhado para o fim, num escritório que ela nunca havia visitado. Havia algo, no fundo disso tudo, que não era exatamente dor. Era mais parecido com o reconhecimento de uma dor que já estava lá há muito tempo, como quando se tira um curativo de uma ferida que o corpo já havia começado a aceitar como parte de si mesmo. Beatriz Cardoso havia aprendido, muito antes de se tornar Beatriz Monteiro, que algumas coisas doem mais no silêncio antes do que no momento real. O celular vibrou pela 3ª vez.
Era o CTI. Ela atendeu antes do segundo toque. A voz do residente do outro lado era jovem e controlada com o esforço de quem ainda está aprendendo a controlar. Um paciente havia entrado em colapso na ambulância, politraumatismo severo com suspeita de laceração hepática, o cirurgião de plantão estava em outra sala, precisavam de alguém para fazer a avaliação de entrada. Beatriz já estava de pé antes de o residente terminar a frase. Era isso que ela sabia fazer. Era isso que ela havia passado 11 anos aprendendo a fazer, nos corredores desta e de outros hospitais, nas madrugadas de residência, nas manhãs que começavam antes de o sol resolver aparecer. Rafael havia ficado com a cadeira vazia. Ela tinha as mãos, o treinamento e o corredor à sua frente. Ela caminhou. O paciente do CTI era um homem de meia idade, 60 e poucos anos, que havia sofrido um acidente de carro na Marginal. As equipes de trauma já estavam ao redor da maca quando Beatriz entrou, e ela foi lendo o quadro clínico enquanto caminhava, a mente fazendo aquela troca de registro que os anos tinham tornado involuntária. Não mais a mulher com o celular no bolso e a mensagem que não respondia, mas a cirurgiã com o olho clínico e as mãos disponíveis, o abdômen rígido, a pressão caindo. O residente lhe passava os números enquanto ela palpava com cuidado e o paciente, ainda parcialmente consciente, abriu os olhos e olhou para ela com aquela expressão específica de quem não sabe bem onde está, mas sente que precisa se agarrar a alguém. Ela colocou a mão no ombro dele por um segundo e não mais, porque o trabalho não permitia mais do que isso. Mas um segundo era suficiente para que o corpo do homem relaxasse ligeiramente, como se tivesse recebido permissão para aguentar mais um pouco. Ela pediu o ultrassom. Enquanto o aparelho era posicionado, um dos enfermeiros, um rapaz que havia começado no setor havia 3 semanas, inclinou-se para a colega ao lado e murmurou baixinho, com a admiração ainda não domesticada dos novatos: "Doutora Beatriz, é a melhor que já vi nesse plantão." A colega respondeu algo que ele não ouviu bem, porque naquele momento Beatriz estava chamando a atenção da equipe para o que o ultrassom estava mostrando, e todos se voltaram para a tela. O que nenhum dos dois percebeu foi que havia, no corredor logo além das portas de vidro do CTI, uma mulher de meia idade com uma bolsa de grife e casaco bege de lã fina que havia chegado ao hospital naquela tarde para visitar uma amiga internada no quarto 18 e que havia parado no corredor ao ouvir o nome de Beatriz. A mulher conhecia Beatriz de um jantar dos Monteiro, havia 2 anos. Conhecia também Rafael. E havia ouvido, com toda a clareza que as portas de vidro permitiam, o enfermeiro chamar lá de doutora. A mulher ficou parada por um momento com a bolsa na mão. Depois caminhou até o elevador e pegou o celular. Beatriz saiu do CTI às 21h40. O paciente estava estabilizado o suficiente para ser levado à sala cirúrgica, onde o cirurgião de plantão que havia se liberado iria assumir. Ela havia feito o que havia para fazer, avaliou, estabilizou, deu as instruções, liberou. Esse era o trabalho. Às vezes o trabalho era 6h40 com as mãos dentro de alguém. Às vezes o trabalho eram 40 minutos de triagem e entrega. A qualidade não dependia da duração. Ela passou pela recepção principal ao se encaminhar para o estacionamento, e Dona Carmen, a recepcionista do turno noturno que estava no hospital, havia mais anos do que a maioria dos médicos, olhou para ela por cima dos óculos e disse, com aquela familiaridade benigna que Beatriz havia aprendido a receber sem desconforto: "Você não foi para casa ainda, doutora?" Beatriz disse que estava indo agora. Dona Carmen disse que ela devia comer alguma coisa, porque era a segunda vez nesta semana que ela saía depois das 9 sem ter passado no refeitório. Beatriz disse que tinha comida em casa. Dona Carmen fez um som de ceticismo que não chegou a ser palavras, mas comunicou sua opinião sobre o assunto com toda a eficiência necessária. No estacionamento, Beatriz ficou parada ao lado do carro por um momento antes de abrir a porta. O hospital estava atrás dela, as luzes dos andares iluminando a fachada numa geometria específica que ela conhecia de cor, porque havia trabalhado neste lugar por 7 anos, e a fachada do hospital era uma das imagens mais constantes da sua memória visual, mais constante que muitas outras coisas que deveriam ser mais importantes. Ela abriu o carro, sentou e não ligou o motor imediatamente. O celular estava no bolso do jaleco e ela o tirou e olhou para a tela. As 2 mensagens de Rafael ainda estavam lá, naturalmente. Ela as releu uma vez, como se a segunda leitura pudesse revelar algum subtexto que a primeira havia perdido. Não revelou.
As palavras eram exatamente o que eram: simples, definitivas e escritas por um homem que havia tomado uma decisão e não via motivo para adornos. Ela não respondeu, ligou o motor e saiu do estacionamento. O apartamento no Itaim Bibi estava como ela havia deixado de manhã. As persianas na metade, a xícara do café ainda na pia, o casaco de Rafael no gancho da entrada que ele havia esquecido 3 semanas atrás e que ela havia deixado ali sem saber muito bem por quê. Ela sempre soube que havia um elemento de esperança irracional em não tirar o casaco do gancho. Agora sabia que havia sido só isso, irracional. Ela tirou o casaco do gancho, dobrou com cuidado e colocou na cadeira da sala. Depois foi para o banheiro, tomou banho com a água quente até acabar e ficou sentada na beira da cama por um tempo que não mediu. O divórcio, papéis já preparados, um advogado que ela não conhecia tomando decisões sobre a divisão de uma vida que havia funcionado de um modo ou de outro por 4 anos. Havia uma ironia específica nisso. Beatriz havia mantido o casamento com Rafael vivo através de uma série de pequenas abdicações, cada uma delas parecendo razoável isoladamente e juntas formando um padrão que ela reconhecia agora com uma clareza que a solidão e o cansaço tornavam mais nítida. Ela havia deixado de mencionar a promoção para diretora de 2 anos atrás, porque Rafael estava num momento difícil no trabalho e não parecia o momento certo. Havia deixado de contar sobre a conferência em Lisboa, porque Rafael não gostava de viagens longas e ela não queria a conversa. Havia deixado de falar sobre o caso que havia lhe rendido reconhecimento nacional no meio médico, porque Rafael já havia demonstrado, de modos sutis e não tão sutis, que o sucesso dela numa área que ele não compreendia o deixava desconfortável. Havia deixado de ser inteiramente ela mesma, porque havia alguma versão de Beatriz que cabia melhor no espaço que Rafael deixava disponível para ela, e ainda assim ele havia ido embora. Ela apagou a luz e ficou deitada no escuro por um tempo, olhando para o teto onde a luz da rua criava padrões através das persianas. Em algum momento o cansaço das 6 horas de cirurgia e das horas do CTI pesou mais do que o resto, e ela dormiu. O celular tocou às 5h50 da manhã. Ela atendeu no segundo toque, o reflexo do plantão mais forte que o sono. CTI chamando. Voz diferente desta vez, mais velha, mais controlada. Um paciente havia dado entrada de madrugada, transferência de outro hospital, situação cardíaca complicada com histórico de cirurgia anterior. O cardiologista de plantão estava revisando os exames, mas havia um elemento cirúrgico que precisava de avaliação especializada. A doutora Beatriz poderia vir mais cedo? Ela olhou para o teto, para as persianas, para o casaco de Rafael dobrado na cadeira que ela podia ver da cama pela porta aberta da sala. Podia. Ela sempre podia. O hospital às 6 da manhã tinha uma luz específica, mais honesta de alguma forma, sem o movimento que o dia construía em camadas. Beatriz chegou com o café numa garrafinha térmica que Dona Carmen lhe havia deixado na recepção, porque Dona Carmen estava sempre no turno certo para ver ela chegar e sempre havia café. Era uma das constâncias do hospital que ela havia aprendido a tratar como afeto, porque era isso que era. O paciente da transferência estava no quarto 15 do CTI. Beatriz pegou o prontuário na estação de enfermagem e começou a ler enquanto caminhava. Homem, 63 anos, histórico de hipertensão e diabetes controlada, cirurgia cardíaca anterior, havia 3 anos, internado na noite anterior com dor abdominal aguda e quadro de pressão instável. O hospital de origem havia estabilizado o suficiente para transferir, mas não havia conseguido determinar a origem precisa do sangramento que os exames sugeriam. Ela levantou os olhos do prontuário antes de empurrar a porta do quarto 15. Nomes. Ela lia prontuários pelo número do leito e pelos dados clínicos antes de ler os nomes. Era um hábito de proteção que havia desenvolvido ao longo dos anos, porque quando se trabalhava num hospital de referência numa cidade do tamanho de São Paulo, eventualmente se cruzava com pacientes conhecidos e ela havia aprendido que era melhor entrar no quarto como médica antes de entrar como conhecida. Ela empurrou a porta. O homem no leito estava acordado, o que já era uma informação em si. 63 anos, os cabelos mais brancos do que ela havia visto na última vez, os olhos com aquele amarelado discreto que podia ser muitas coisas e que ela já estava catalogando enquanto se aproximava. Estava com o nariz de oxigênio, os monitores fazendo seu trabalho em volta, e quando ela entrou, ele virou o rosto para ela. Beatriz parou. Eduardo Monteiro a olhou por 2, 3 segundos.
Depois fechou os olhos e os abriu de novo, como se quisesse confirmar. Ela ficou parada com o prontuário na mão por um momento que durou mais do que deveria, e então o treinamento entrou antes de qualquer outra coisa, e ela caminhou até o leito com o passo calibrado e profissional que os anos haviam tornado segundo natureza. Bom dia, senhor. Sou a doutora Beatriz. Estou aqui para avaliar seu quadro, disse ela. A voz saiu certa. Isso era o que importava. Eduardo Monteiro olhou para ela com aquela expressão específica de homem que tem muitas coisas para dizer e cujo corpo não está cooperando com a velocidade dos pensamentos. Ele abriu a boca, fechou e depois disse, com a voz rouca de quem passou a noite com pouco sono e muito esforço, Beatriz. Ela não disse que era Monteiro também. Não disse mais nada além do que a situação clínica exigia. Começou o exame. O exame físico confirmou o que os exames de imagem haviam sugerido e o que o olho clínico de Beatriz havia começado a montar antes mesmo de ela tocar o paciente. Havia um sangramento interno de origem ainda não definitivamente determinada, mas a localização e o padrão apontavam para uma possibilidade que exigiria intervenção cirúrgica se não respondesse ao tratamento conservador nas próximas horas. Eduardo Monteiro tinha uma cirurgia anterior no histórico, e o tecido cicatricial de uma intervenção prévia no abdômen superior criava um complicador que ela precisaria avaliar com mais imagens. Ela fez as perguntas de praxe com a voz nivelada e profissional que havia treinado ao longo de anos para ser independente do que estava acontecendo nos outros compartimentos da sua cabeça. Eduardo respondia com esforço, às vezes precisando de um momento antes de encontrar a palavra, mas os olhos dele estavam lúcidos e havia neles alguma coisa que Beatriz reconhecia como alívio, o que ela arquivou para pensar mais tarde. O histórico cirúrgico anterior, ela perguntou. Há 3 anos, o senhor foi operado. Onde foi realizada essa cirurgia? Eduardo fechou os olhos por um segundo. Num hospital particular, ele disse. Não aqui. O nome do cirurgião? Uma pausa longa o suficiente para que ela notasse. Não me lembro bem, ele disse por fim. Beatriz anotou a resposta, que tecnicamente era uma não-resposta, e continuou. Havia perguntas mais urgentes que aquela no momento. A origem do sangramento era mais urgente. A estabilidade da pressão era mais urgente. O nome do cirurgião que havia operado Eduardo Monteiro 3 anos atrás era uma informação importante para a continuidade do tratamento, mas não era urgente naquele exato momento e Beatriz havia aprendido a estratificar urgências com uma precisão que às vezes assustava os residentes. Ela pediu os exames complementares, deixou a equipe de enfermagem fazendo os ajustes necessários e saiu do quarto com o prontuário. No corredor ficou parada por um momento. Eduardo Monteiro era o pai de Rafael. Era seu sogro, ou havia sido, porque do modo como as coisas estavam, havia sido parecia a conjugação mais precisa. Ela o havia visto talvez umas 12 vezes nos 4 anos de casamento, em jantares de família, onde ela comparecia como esposa e raramente como qualquer outra coisa. Eduardo era um homem de poucas palavras com ela, não frio exatamente, mas com aquela distância específica de pessoas que guardam alguma coisa que não sabem como dizer. Ela havia atribuído a personalidade. Agora ficou pensando se havia algo mais. Não era o momento para isso. Ela foi à estação de enfermagem, deixou as instruções para o plantão e foi buscar o cardiologista que havia pedido a avaliação para conversar sobre o quadro conjunto. Havia trabalho a fazer e o trabalho não esperava pela geometria complicada do que Eduardo Monteiro era para ela. Rafael recebeu o telefonema da secretária de seu pai às 8 da manhã. Estava no escritório, o segundo café já na mesa, os contratos do projeto que havia virado à noite revisando ainda abertos na tela, quando o celular tocou com um número que ele havia memorizado anos atrás e nunca precisado usar com urgência até aquele momento. Lúcia, que trabalhava para o pai havia 15 anos, tinha uma voz que não mudava muito entre mensagens comuns e mensagens urgentes, mas Rafael havia aprendido a ler a diferença no ritmo das palavras. O ritmo desta manhã dizia urgente. Ele chegou ao hospital às 9h22, com a gravata ainda meio torta do jeito que ela ficava, quando ele não tinha parado para ajustar direito no espelho, e foi direto à recepção perguntando pelo Eduardo Monteiro. A recepcionista o encaminhou para o CTI no 3º andar. O 3º andar. O mesmo andar onde ele havia esperado Beatriz na tarde anterior. Ele saiu do elevador e passou pela cadeira onde havia ficado sentado por 1h30
antes de decidir que não havia mais nada a fazer ali, que ela havia entrado numa cirurgia de emergência e claramente o hospital era mais urgente do que qualquer conversa que precisassem ter e que o modo mais limpo de encerrar aquilo era por escrito, que pelo menos por escrito não havia mal entendido sobre o tom. A cadeira estava ocupada por um adolescente com um fone no ouvido que não olhou para ele. Rafael seguiu em direção ao CTI. A enfermeira na porta confirmou que o Sr. Monteiro estava no quarto 15, estável, mas que o acesso estava restrito no momento porque a equipe médica estava fazendo a avaliação. Ela pediu que aguardasse. Rafael aguardou. Havia uns 10 minutos que ele estava de pé no corredor, o celular na mão sem olhar para ele, quando a porta do quarto 15 se abriu. Beatriz saiu. Ela estava de jaleco branco com o nome bordado no bolso esquerdo, o estetoscópio no pescoço, o prontuário na mão e os cabelos presos com o clipe azul que ela sempre usava no trabalho. Ela olhou para a frente enquanto caminhava em direção à estação de enfermagem, e foi só quando estava a 2 metros dele que os olhos dela encontraram os dele. Os dois pararam. O corredor do CTI continuou existindo ao redor deles, com seu ritmo de passos e monitores e conversas técnicas, absolutamente indiferente ao que estava acontecendo entre os dois. Rafael olhou para o jaleco, para o estetoscópio, para o nome bordado. Dra. Beatriz Cardoso Monteiro, cirurgia geral e digestiva. Ele conhecia o nome. Era o nome dela. Mas havia alguma coisa na disposição daquelas palavras, no jaleco branco, no modo como ela estava de pé naquele corredor com uma autoridade que ele não havia visto antes, que criava um ruído no interior da sua cabeça que ele não sabia ainda categorizar. "O que você está fazendo aqui?" ele disse, e soou mais áspero do que havia pretendido. "Trabalho aqui", ela disse. A voz de Beatriz era nivelada com a precisão de quem escolheu conscientemente o registro. Rafael reconhecia aquela voz. Era a voz que ela usava quando queria que ele soubesse que não estava disponível para o tom que ele estava usando, sem que ela precisasse dizer isso diretamente. Ele olhou de novo para o jaleco, para o estetoscópio, para o prontuário que ela segurava. "Você é médica", ele disse, e soou mais como uma pergunta do que havia pretendido. "Há 11 anos", ela disse. Havia algo no modo como ela disse aquilo que ele não soube interpretar imediatamente, e antes que pudesse tentar, a porta do quarto 15 se abriu de novo e um dos residentes chamou pela doutora Beatriz. Ela se voltou, deu as instruções necessárias, e quando o residente voltou para dentro, ela ainda estava de pé no corredor com o prontuário. "Meu pai", disse Rafael. "Você sabia que era meu pai?" "Soube quando entrei no quarto", ela disse. "Hã? E o tratamento dele é minha responsabilidade profissional", disse ela. "Se o senhor quiser informações sobre o quadro clínico, posso conversar com o senhor como médica responsável. Se quiser conversar sobre outra coisa, este não é o momento nem o lugar." "O senhor." Ela havia dito o senhor. Rafael ficou olhando para ela por um momento que foi longo o suficiente para que um enfermeiro passasse entre eles com um carrinho e os dois tivessem que se mover ligeiramente para os lados. "Você nunca me contou", ele disse. "Não", ela disse. "Por quê?" Uma pausa curta, mas ele anotou. "Porque você nunca perguntou", ela disse. Antes que ele pudesse responder, o celular de Beatriz tocou e ela o olhou. Deu um passo para o lado e atendeu com a voz completamente diferente, o tom de comando clínico que não deixava espaço para mais nada. Rafael ficou parado no corredor com a gravata torta e o celular na mão e a sensação específica de ter chegado a uma conversa que havia começado antes dele. Isadora Vasconcelos chegou ao hospital às 10h40. Ela estava de casaco cinza e o cabelo arrumado com o cuidado específico de quem se prepara para ser vista, mesmo em ambientes onde isso não seria esperado. Conhecia Rafael havia 3 anos. Havia sido apresentada por um amigo em comum num jantar de negócios e havia construído desde então uma proximidade que ela descreveria como amizade e que Rafael descreveria como algo que ele ainda não havia nomeado com precisão. Eduardo Monteiro havia adoecido no pior momento possível para os planos de Isadora, o que naturalmente ela não poderia dizer em voz alta para nenhum dos presentes. Ela encontrou Rafael no corredor do CTI e colocou a mão no braço dele com um gesto de conforto calibrado que havia aprendido a fazer parecer espontâneo. Perguntou pelo estado do pai, pela gravidade, pelo que os médicos haviam dito. Rafael respondeu com a expressão um pouco distante de quem está presente fisicamente, mas processando mais de uma coisa ao mesmo tempo.
Você parece agitado, ela disse. A médica responsável pelo meu pai é a Beatriz, ele disse. Isadora não respondeu imediatamente. Era uma das qualidades dela, saber quando o silêncio trabalhava mais do que as palavras. A Beatriz, sua ex-esposa. Ela disse por fim, com a entonação certa de quem pergunta por informação, e minha esposa ainda. Tecnicamente, ele disse. Os papéis não foram assinados. Ela deixou isso assentar por um momento. Isso é uma complicação desnecessária, ela disse. Num momento como este, quando você precisa de clareza, Rafael olhou para a porta fechada do quarto 15. Ela nunca me disse que era médica. Ele disse. Quer dizer, eu sabia que ela trabalhava num hospital, mas achei que era administração, alguma coisa assim. Isadora acomodou o rosto num semblante de compreensão que não era exatamente falsidade, porque ela era suficientemente inteligente para trabalhar com verdades parciais sempre que possível. As pessoas guardam coisas, ela disse. Às vezes por um motivo, às vezes por outro. Ela não disse mais do que isso. Plantou a sugestão com a leveza de quem não está plantando nada e deixou a cabeça de Rafael fazer o resto do trabalho. O prontuário de Eduardo Monteiro tinha uma ficha de cirurgia anterior que havia sido enviada pelo hospital de origem com os documentos de transferência. Era uma ficha antiga, digitalizada a partir de um documento físico, e a qualidade da digitalização deixava algumas partes do texto com resolução reduzida. Beatriz estava na sala dos médicos revisando o material quando chegou ao campo que indicava o cirurgião responsável pela operação de 3 anos atrás. O nome estava parcialmente ilegível. Havia claramente um B no início, e depois algumas letras que a resolução da digitalização tornava ambíguas. O carimbo do médico ao lado estava ainda mais ilegível. Só o CRM aparecia com clareza. Ela anotou o número do CRM para verificar depois, quando houvesse tempo, e continuou revisando os demais dados da ficha. O procedimento descrito na ficha antiga era uma cirurgia abdominal de alta complexidade. O pós-operatório havia sido sem intercorrências. O paciente havia recebido alta em boas condições. Beatriz olhou para a ficha por um momento a mais. Depois a fechou e foi ver os resultados dos novos exames de Eduardo. Eduardo Monteiro ficou acordado mais tempo do que os médicos haviam previsto para aquela tarde. Era um homem que havia construído uma empresa de médio porte ao longo de 30 anos, com a energia de quem acredita que descanso é um intervalo tolerado entre trabalhos reais, e esse caráter específico não havia mudado muito com a idade ou com a ficha clínica. Às 2 da tarde, quando Beatriz passou pelo quarto para a avaliação de rotina, ele estava acordado e olhando para o teto com a expressão de quem está calculando algo. Como o senhor está se sentindo? Ela perguntou, fazendo os registros nos monitores com a eficiência de praxe. Melhor do que deveria, provavelmente, ele disse. A voz ainda rouca, mas mais firme do que de manhã. Isso é um bom sinal, ela disse. Um silêncio. O Rafael esteve aqui hoje de manhã. Eduardo disse. Eu sei, ela disse. Conversei brevemente com ele sobre o quadro. Outro silêncio, este mais longo. Ele sabe que você trabalha aqui? Eduardo disse. Agora sabe, ela disse. Eduardo fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia algo diferente neles, qualquer coisa que se parecia com o começo de uma decisão ou com o peso de uma que havia sido adiada por muito tempo. Preciso te contar uma coisa, ele disse. O senhor precisa descansar, ela disse. Isso pode esperar até você terminar de trabalhar, ele disse. Mas não deve esperar muito mais do que isso. Estou dizendo porque preciso dizer enquanto ainda posso dizer claramente. Beatriz ficou parada com a caneta na mão. Havia algo no modo como ele havia dito aquilo, a combinação específica de urgência e de algo que parecia culpa, que a fez colocar a caneta no bolso do jaleco e olhar para ele. Senhor Eduardo, disse ela com cuidado. 3 anos atrás, ele disse, eu fiz uma cirurgia num hospital privado no interior de São Paulo. Entrei com nome falso, Eduardo Silva, não Monteiro. Tinha razões para isso. A imprensa estava de olho em alguns negócios da empresa naquela época e eu não queria que um internamento de emergência virasse notícia. Ela esperou. A cirurgiã que me operou salvou minha vida, ele disse. Eu soube disso depois, quando o médico que me acompanhava me explicou o que havia acontecido na mesa. Era uma situação que podia ter terminado de outro jeito. Ela foi extraordinária. Uma pausa. Eu nunca te disse isso diretamente, ele disse. Que fui eu, que foi você. Beatriz ficou completamente imóvel por um momento que durou tempo suficiente
para que um dos monitores emitisse um bip de rotina que nenhum dos dois prestou atenção. O senhor está dizendo que foi o senhor, ela disse devagar. O paciente Eduardo Silva. Ele fechou os olhos e os abriu de novo em confirmação. Sim, disse ele. Ela respirou lentamente. Havia uma foto, na carteira do Eduardo Silva, uma foto pequena de um menino de uns 10 anos, que ela havia guardado para devolver ao paciente depois da cirurgia, e que havia ficado na caixa de pertences que os familiares haviam buscado. Ela havia pensado naquela foto várias vezes depois, não com frequência, mas havia pensado. Era uma foto de Rafael com uns 10 anos, ela reconhecia agora, com o mesmo ângulo de queixo e o mesmo modo de olhar para a câmera que Rafael adulto tinha. Ela havia operado o pai do homem com quem se casaria 2 anos depois, e não havia sabido. Senhor Eduardo, ela disse, e a voz saiu inteiramente igual a antes, porque os anos de treinamento valiam exatamente para momentos como aquele. Mas antes que ela terminasse a frase, a porta do quarto abriu e Rafael entrou. Ele parou quando viu a expressão no rosto do pai, e depois olhou para Beatriz, e havia alguma coisa nos olhos de Rafael que ela não soube ler imediatamente porque havia muitas outras coisas para processar ao mesmo tempo. Pai, disse Rafael, pode voltar daqui a pouco, disse Eduardo, com mais firmeza do que pareceria razoável para um homem nos monitores que estava. Estou conversando com a Beatriz. Rafael olhou para ela novamente, e desta vez havia na expressão dele alguma coisa diferente do que havia pela manhã, alguma coisa que era menos certeza e mais pergunta. Ela devolveu o olhar com a neutralidade clínica que era a única armadura que ela havia conseguido vestir esta manhã e que ainda estava de pé. Eu volto em 15 minutos, ela disse para Eduardo, e saiu. No corredor, parou e ficou de pé por um momento encostada na parede de lado, longe o suficiente da porta para não ser vista pela janela. As informações estavam se reorganizando internamente com a velocidade e a pressão de dados que chegam todos ao mesmo tempo e exigem ser processados numa sequência que não é a sequência em que chegaram. Eduardo Silva era Eduardo Monteiro. Ela havia salvado o pai do seu ex-marido 3 anos antes de conhecê-lo, e Eduardo sabia. Eduardo sabia quem ela era antes do casamento, antes dos jantares de família onde ele havia ficado em silêncio, antes de tudo. Ela ficou de pé no corredor por mais um momento. Depois foi até a estação de enfermagem, verificou os exames mais recentes e foi cuidar do que havia para cuidar. Havia mais trabalho. Sempre havia mais trabalho. E neste momento específico, o trabalho era o único lugar onde as coisas faziam sentido de um modo que ela conseguia segurar. Isadora havia ficado no hospital mais tempo do que havia planejado, em parte porque Rafael precisava de companhia e em parte porque havia algo que ela precisava confirmar. Ela havia pedido o banheiro a uma enfermeira e, no caminho de volta, havia passado pela estação de enfermagem do CTI no momento em que uma das funcionárias, sem perceber que havia alguém na linha de visão, havia colocado uma pilha de documentos sobre o balcão enquanto atendia o telefone. No topo da pilha havia um prontuário. O nome no prontuário era Eduardo Monteiro, e embaixo do prontuário havia um documento de transferência com a ficha da cirurgia anterior, voltado para cima com o campo do cirurgião responsável à vista. Isadora leu o suficiente em 3 segundos. Depois caminhou de volta para onde Rafael estava sentado, com o rosto composto no mesmo semblante de antes, e sentou ao lado dele sem dizer nada por um momento. Havia uma variável que ela havia subestimado. Essa variável precisava ser gerenciada antes que Eduardo melhorasse o suficiente para começar a falar. Os exames da tarde confirmaram o que Beatriz havia suspeitado. O sangramento era de origem vascular, em posição que tornava a abordagem cirúrgica necessária se não houvesse melhora nas próximas 12 horas com o tratamento conservador. Era uma situação que ela havia visto variações suficientes para saber que o conservador às vezes funcionava e às vezes só atrasava o inevitável, e que a diferença entre as duas possibilidades dependia de variáveis que os próximos exames iriam esclarecer. Ela apresentou o quadro para o chefe de cirurgia, o Dr. Henrique, num corredor de 2 minutos porque era esse o tempo que os dois tinham no meio dos outros prontuários e dos outros pacientes que nenhum deles estava deixando de lado por isso. Henrique era um cirurgião de 62 anos que havia treinado Beatriz durante a residência e que tinha por ela a estima específica de quem reconhece num aluno a qualidade que não pode ser ensinada, só acompanhada. Ele ouviu o resumo do caso com a atenção concentrada de sempre. Pediu que ela o mantivesse informado dos próximos exames e disse que se chegasse à intervenção cirúrgica,
ele estaria disponível para discutir a abordagem. Mas a responsabilidade é sua, ele disse. Você conhece o histórico cirúrgico dele melhor do que qualquer um de nós aqui. Ela não respondeu a isso, porque a resposta verdadeira era mais longa e mais complicada do que o corredor de 2 minutos permitia. Às 4 da tarde, Eduardo Monteiro estava suficientemente acordado e suficientemente estável para ter a conversa que ele havia começado antes de Rafael entrar no quarto. Beatriz entrou com o prontuário e os resultados dos novos exames, fez a avaliação de rotina, anotou os dados e, quando terminou, ficou de pé ao lado do leito sem ir embora imediatamente. Eduardo a olhou. Você voltou, ele disse. Disse que voltaria. Ela disse. Um silêncio. Você quer saber o resto? Ele disse. Não era uma pergunta. Quero, ela disse. Eduardo respirou fundo com a lentidão de quem está monitorando o próprio esforço. Quando você me operou, 3 anos atrás, disse ele, eu sabia que você existia. Não pessoalmente. Eu tinha te pesquisado porque um amigo meu, médico, havia me dado o seu nome como a melhor opção para o que eu precisava. Entrei como Eduardo Silva, porque não queria que meu nome aparecesse em nenhum documento que pudesse chegar à imprensa naquele momento. Não foi por desconfiança de você. Foi por precaução de outros assuntos. Entendo, ela disse. O que eu não planejei, ele continuou, foi o modo como me senti depois. Acordei do pós-operatório sabendo, porque o médico me explicou que a situação havia sido mais crítica do que havíamos antecipado e que você havia tomado decisões dentro da sala que salvaram minha vida de um modo que outra cirurgiã talvez não tivesse tomado. Isso ficou comigo. Uma pausa. Ele fechou os olhos por um momento. Quando Rafael me falou, 1 ano depois, que havia conhecido uma mulher e que estava sério, eu pedi o nome, como qualquer pai pergunta. Beatriz Cardoso. Pedi mais informações, como qualquer pai pergunta quando o filho parece decidido. Fui descobrindo. Uma cirurgiã. Especialidade em cirurgia geral e digestiva. Trabalhava no Hospital São Bento. O Hospital São Bento era onde ela havia feito a cirurgia de Eduardo Silva. Ela ficou completamente imóvel. Eu entendi que era você, disse Eduardo. A probabilidade de ser outra pessoa com esse perfil era muito pequena, mas não disse nada para Rafael. E não disse nada para você quando os conheci. Por quê? Ela disse. A voz saiu firme. Era um esforço, mas saiu firme. Eduardo abriu os olhos e a olhou com aquela expressão que ela havia catalogado nos últimos encontros de família como distância, e que agora ela estava reinterpretando como alguma outra coisa. Porque eu tinha vergonha, ele disse. E porque me contei que estava fazendo uma coisa boa, que meu filho estava com uma mulher de caráter e capacidade extraordinários, que era uma sorte, que eu havia contribuído indiretamente para esse encontro ao ter te contratado como cirurgiã. Mas a verdade mais honesta é que eu não soube como contar sem que parecesse o que era. Um homem que manipulou a situação, mesmo que de modo passivo, e depois ficou quieto por conveniência. Beatriz ficou olhando para ele por um momento. Há outra coisa que quero te dizer, ele disse. E esta é mais urgente. Ela esperou. A Isadora, disse ele. A amiga do Rafael. Ela ficou muito quieta. Eu conheço a Isadora Vasconcelos há mais tempo do que o Rafael sabe, disse Eduardo com a voz mais baixa agora, como se o esforço de falar e a necessidade de precisão estivessem competindo pelo pouco que ele tinha disponível. Ela é sócia de um fundo de investimentos que tem interesse em algumas ações da minha empresa. Há 6 meses ela me procurou pessoalmente, não como conhecida do Rafael, como investidora, propondo um acordo de reestruturação societária que favorecia amplamente o fundo dela. Eu recusei. Uma pausa. A proposta incluía uma cláusula que me foi apresentada como padrão, mas que não era, disse ele. Uma cláusula que vinculava parte da participação societária da família a questões de estado civil dos herdeiros. Era um instrumento para garantir que, se Rafael se casasse com alguém com vínculos ao fundo dela, parte do controle da empresa passaria para a esfera de influência do fundo. Beatriz processou isso. Ela está usando Rafael, disse Beatriz. Ela está tentando, disse Eduardo. O Rafael não sabe. Eu recebi a confirmação há 2 semanas, de um advogado de confiança, que ela havia atualizado a proposta de modo que ela se tornaria automaticamente vantajosa para o fundo se eu morresse sem revogar as disposições testamentárias que fiz há 3 anos, num momento de saúde ruim, e que incluíam algumas das cláusulas que ela havia inserido de modo que eu não havia percebido na época. Sua voz estava mais rouca agora,
o esforço acumulando. Preciso revogar essas disposições enquanto ainda estou em condições de fazê-lo, disse ele. Meu advogado está sendo contatado hoje, mas eu precisava que você soubesse, porque você é a única pessoa neste hospital que entende tanto o que está acontecendo comigo clinicamente, quanto o que está acontecendo do lado de fora desta porta. Beatriz ficou de pé ao lado do leito por um longo momento. Havia muitas coisas movendo-se ao mesmo tempo dentro dela, e havia o corredor do hospital do lado de fora, e havia o prontuário na sua mão, e havia o julgamento clínico que era a única coisa que ela podia oferecer a Eduardo Monteiro como médica que não era afetado pelo resto. Senhor Eduardo, disse ela, o senhor precisa descansar agora. Suas informações foram recebidas. Vou me certificar de que o advogado consiga acesso ao senhor assim que for clinicamente adequado. O que eu posso garantir agora é que vou cuidar do senhor da melhor forma que sei. O resto, a gente lida quando o senhor estiver mais forte. Ele a olhou por um momento. Eu sei que te devo um pedido de desculpas, ele disse, por várias coisas. Não é agora, ela disse. Não, mas eu queria que você soubesse que eu sei. Ela anotou os dados finais no prontuário, verificou uma vez mais os monitores e foi até a porta. No momento em que sua mão tocou a maçaneta, ele disse o nome dela. Ela parou. Você vai conseguir, ele disse. Seja lá o que vier depois desta sala, você sempre consegue. Ela não respondeu. Abriu a porta e saiu. No corredor havia Rafael. Ele estava de pé a uns 3 metros da porta, o celular na mão, mas não olhando para ele, e quando ela saiu ele a olhou com aquela expressão que ela havia visto hoje pela primeira vez e que ela ainda não conseguia nomear com precisão, porque estava ocupada demais com outras nomeações mais urgentes. Como ele está? Rafael disse. Estável no momento, ela disse. Vamos esperar os próximos exames para decidir sobre a intervenção cirúrgica. Cirurgia é uma possibilidade que estamos avaliando, não uma certeza ainda. Rafael passou a mão no cabelo, o gesto de tensão que ela reconhecia dos anos juntos. Você vai ser a cirurgiã? Ele disse. Se chegar a esse ponto, provavelmente sim, ela disse. Sou a médica responsável pelo caso. Ele a olhou por um momento. Beatriz, ele disse. Era a primeira vez que ele usava o nome dela hoje, sem o distanciamento que havia estado em tudo que havia dito antes. Havia algo diferente no modo como ele disse, algo que ela não quis analisar imediatamente porque ainda havia coisas demais se movendo. Eu não sabia que você era médica, ele disse. Quer dizer, sabia que você trabalhava na área da saúde, mas eu achei que era administração hospitalar ou alguma coisa assim. Você nunca me disse. Não, ela disse. Por quê? Era uma pergunta genuína. Ela reconhecia quando ele estava sendo genuíno, mesmo depois de tudo, porque havia 4 anos de aprendizado que não desapareciam só porque os papéis tinham sido preparados. Ela ficou olhando para ele por um momento. No começo, porque parecia cedo demais, disse ela. Depois, porque a conversa nunca aconteceu do modo certo. E depois disso, porque aprendi que quando eu falava sobre trabalho você ficava desconfortável, então fui falando menos até parar de falar. Rafael abriu a boca e a fechou. Isso não é justo, ele disse por fim. Não, ela disse. Para nenhum de nós dois. Um silêncio. Mas não é o que está acontecendo aqui agora, ela disse. O que está acontecendo aqui agora é que seu pai precisa de cuidado médico e eu sou a médica responsável por ele. Essas duas coisas são separadas de todo o resto. Rafael ficou olhando para ela. Você consegue fazer isso? Ele disse. Separar? Sim, ela disse. Você? Ele não respondeu imediatamente. Isadora apareceu no corredor vindo do lado das escadas, e quando viu os dois parados próximos da porta do quarto 15, ela desacelerou ligeiramente, de um modo que uma pessoa prestando atenção notaria, mas que parecia casual o suficiente para quem não estava procurando. Beatriz estava prestando atenção. As palavras de Eduardo estavam frescas na cabeça dela. Ela a atualizado a proposta de modo que ela se tornaria automaticamente vantajosa para o fundo se eu morresse. E a única pessoa neste hospital que entende tanto o que está acontecendo comigo clinicamente, quanto o que está acontecendo do lado de fora desta porta. Ela olhou para Isadora, chegando com a expressão correta de quem vem trazer conforto, e então viu. Isadora estava carregando a bolsa no braço esquerdo. Da bolsa, sobressaindo entre a aba e o corpo, havia um documento dobrado. Do ângulo onde Beatriz estava, ela podia ver o cabeçalho do documento. Era uma folha timbrada de escritório advocatício com um nome que ela não conhecia.
mas podia ler a primeira linha do texto que sobressaía. Instrumento particular de cessão de direitos societários. Isadora ajustou a bolsa quando percebeu que Beatriz estava olhando naquela direção, e o documento desapareceu para dentro da bolsa. Mas Beatriz havia visto. Ela ficou de pé no corredor por mais um momento, olhando para Isadora chegando e para Rafael ao seu lado, e sentiu aquela clareza específica que vinha às vezes quando a situação ficava absolutamente complexa demais para qualquer coisa além de clareza. Ela sabia o que precisava fazer clinicamente, sabia o que Eduardo havia pedido, sabia o que havia visto. O resto era sequência. Como está o Sr. Monteiro? Isadora disse, chegando com a voz de preocupação calibrada. Estável, disse Beatriz, com a mesma voz que usaria para qualquer familiar de paciente. O senhor está descansando agora. Ela foi até a estação de enfermagem e começou a fazer os registros do caso. Atrás dela, ela podia ouvir Isadora dizendo algo para Rafael em voz baixa e Rafael respondendo em monossílabos, e depois os passos dos dois indo em direção à sala de espera ao fundo do corredor. Beatriz registrou. Esperou os próximos exames. Trabalhou. Às 6 da tarde, os exames chegaram e confirmaram que o tratamento conservador não havia estabilizado o sangramento suficientemente. A intervenção cirúrgica seria necessária. Beatriz foi até o quarto 15 e comunicou ao paciente com a clareza direta que ela acreditava que os pacientes mereciam. A situação, as opções, os riscos, o que ela pretendia fazer e por quê. Eduardo ouviu com a atenção de homem que havia tomado muitas decisões ao longo da vida e sabia reconhecer quando era hora de confiar em alguém além de si mesmo. Você vai me operar, não vai? Disse ele. Sim, disse ela. Se o senhor autorizar, ele a olhou por um longo momento. Há algo que você precisa saber antes, ele disse, sobre minha situação anterior. A cirurgia que você fez há 3 anos. Há detalhes técnicos que podem ser relevantes para o que você vai fazer agora, e que talvez não estejam todos nos documentos porque eu dei algumas informações incorretas na época por causa do nome falso. Ele passou os próximos 20 minutos dando a ela os detalhes clínicos que havia omitido ou distorcido 3 anos atrás. Beatriz ouviu, fez perguntas, anotou. Era informação médica, era o que importava agora, e ela a recebeu com a precisão que receberia de qualquer paciente. Quando ele terminou, ela ficou parada com o prontuário por um momento. Isso ajuda, disse ela. Obrigada. Não. Obrigada a você, ele disse. Pela segunda vez, ela foi buscar Rafael para a conversa de consentimento cirúrgico. Rafael ouviu o que Beatriz lhe disse sobre a cirurgia com aquela atenção tensa de quem está registrando fatos porque os fatos são o único ponto de apoio disponível. Isadora estava ao lado, e Beatriz notou, sem comentar, que a mão de Isadora estava sobre o braço de Rafael de um modo que era mais âncora do que conforto. Quais são os riscos? Rafael disse. Ela explicou. Era uma cirurgia de complexidade considerável. O histórico de operação anterior criava variáveis adicionais. A equipe seria experiente. Ela havia revisto todos os dados disponíveis e havia consultado o Dr. Henrique. A taxa de sucesso com a abordagem que ela havia planejado era favorável. Quanto tempo, ele disse. Ela estimou entre 3 e 5 horas dependendo do que encontrassem. Seria amanhã de manhã cedo, quando a equipe estivesse no melhor momento do dia. Rafael assinou o documento de consentimento. Beatriz dobrou a via do hospital, deixou a do familiar com ele e foi se preparar para a reunião de planejamento cirúrgico com a equipe. Na porta da sala de espera, Rafael chamou seu nome. Ela parou sem se virar completamente. Eu nunca te perguntei sobre o trabalho, ele disse. Não porque eu não me importasse. Eu não sabia como perguntar de um modo que parecesse genuíno depois de tanto tempo sem perguntar. Ela ficou parada por um momento. Eu sei, ela disse, e então foi embora. Era a resposta mais honesta que ela tinha. Ela sabia, e saber não mudava o que havia acontecido, mas também não era o tipo de coisa que se podia fingir não saber. A sala de cirurgia às 6h30 da manhã tinha aquela luz particular dos começos que não esperam por permissão. As luzes cirúrgicas estavam na temperatura certa, a instrumentadora havia checado o campo 2 vezes, a equipe de anestesia havia conversado com Eduardo Monteiro durante os preparativos e ele havia entrado no sono anestésico com a tranquilidade específica de pessoas que confiam em quem está tomando conta delas. Beatriz entrou na sala com os passos de quem havia entrado neste espaço centenas de vezes e para quem cada entrada tinha o mesmo peso, total.
Ela fez a revisão de campo com a instrumentadora, verificou as referências que havia marcado na noite anterior a partir das imagens de tomografia, ajustou o ângulo da luz principal. A equipe trabalhou em silêncio funcional, o silêncio de pessoas que se conhecem o suficiente para não precisar de palavras nos momentos que pedem concentração. A cirurgia começou. No corredor do CTI, Rafael havia chegado às 6h15. Havia dormido pouco, ou quase nada, e havia chegado antes que a ala estivesse no ritmo completo da manhã, antes até que o cafezinho da recepção estivesse pronto, o que ele havia notado com a parte da mente, que ainda estava registrando detalhes práticos, enquanto o resto ficava parado na porta fechada do bloco cirúrgico. Isadora chegou às 7h20. Ela carregava 2 copos de café de uma cafeteria de fora, o que era um gesto considerado, e Rafael recebeu o copo com o agradecimento automático de quem está suficientemente distraído para não analisar os gestos considerados. "Como você está?" ela disse. "Esperando", ele disse. Ela sentou ao lado dele nas cadeiras do corredor. Havia outros 2 familiares de pacientes mais adiante, 2 mulheres mais velhas que conversavam em voz baixa. Uma televisão no canto passava notícias com um volume baixo o suficiente para criar presença sem criar conteúdo. "Você vai falar com ela depois", Isadora disse. "Com quem?" ele disse. "Com a Beatriz." Depois da cirurgia, Rafael ficou olhando para a porta do bloco. "Não sei", ele disse. "Provavelmente preciso." Isadora segurou o café com as 2 mãos. "Rafael", ela disse com o cuidado de quem mede as palavras, "eu entendo que a situação é complicada. Seu pai está doente. Você descobriu que sua ex-esposa é a médica responsável. É muita coisa ao mesmo tempo. Mas você mencionou os papéis de divórcio ontem. Você ainda está decidido nisso?" Ele ficou um momento sem responder. "Sim", ele disse. Isadora acenou com a cabeça de um modo que comunicava compreensão, sem comunicar mais nada que pudesse ser questionado. Dentro da sala de cirurgia, Beatriz estava com as mãos dentro do abdômen de Eduardo Monteiro, navegando o tecido cicatricial da cirurgia anterior, com a precisão de quem fez aquela leitura a noite inteira em imagens e agora a confirmava em tempo real. A aderência estava exatamente onde ela havia antecipado. O sangramento estava localizado onde os exames indicavam e a abordagem que ela havia planejado estava funcionando com a lógica satisfatória das coisas que foram pensadas corretamente antes de serem executadas. Havia um ponto de maior delicadeza, uma estrutura vascular adjacente ao local do sangramento que precisava ser respeitada com absoluta exatidão. Beatriz trabalhou naquele ponto por 23 minutos que a equipe sentiu passarem de modo diferente dos outros minutos da cirurgia, com aquela densidade específica dos momentos onde a margem de erro é mínima e todo mundo na sala sabe disso sem precisar dizer. Ela amarrou a última sutura daquela etapa e a instrumentadora fez o som discreto de quem expira o ar que estava segurando. "Continuamos", disse Beatriz. "Estamos bem." Às 9h40, no corredor, Rafael estava de pé perto da janela que dava para o pátio interno, quando ouviu passos mais rápidos do que o ritmo habitual do andar, e virou. Era Isadora, que havia saído para fazer uma ligação e estava voltando com o celular ainda na mão e uma expressão que ele reconheceu como perturbação controlada, porque ele a havia visto usar essa expressão antes em situações profissionais, quando algo não havia corrido como planejado. "Tudo bem?", ele disse. Ela disse que sim, que era uma questão de trabalho, que havia sido resolvido. Mas havia algo na velocidade com que ela guardou o celular que fez Rafael olhar para ela por um segundo a mais do que olharia normalmente. Ele foi colocar na conta do cansaço e da tensão do dia e voltou a olhar para a porta do bloco. A cirurgia terminou às 10h18. Beatriz tirou as luvas enquanto a equipe fechava o campo e olhou para os dados nos monitores com a leitura final de quem está confirmando o que já sabe, mas precisa confirmar mesmo assim. Eduardo Monteiro estava estável. A pressão havia normalizado durante a segunda metade da cirurgia. O sangramento havia sido controlado com a abordagem planejada. A anestesiologista, doutora Fernanda, disse algo que Beatriz ouviu como som antes de ouvir como palavras, porque a mente estava fazendo aquele processo de saída da concentração cirúrgica que levava sempre um momento. Depois entendeu. "Ótimo trabalho, doutora", Beatriz disse obrigada com a voz que havia recuperado. Ela saiu da sala de cirurgia para o corredor de acesso ao bloco, tirou o capote e ficou parada com ele na mão por um momento. As paredes do corredor eram de um azul claro que ela conhecia de cor, e a luz aqui era diferente da sala, mais natural,
E havia o cheiro específico do pós-cirurgia que ela havia aprendido a associar com o momento de verificar em si mesma se havia o que precisava ser verificado. Havia. Ela havia operado seu sogro com sucesso. Havia operado o pai do homem que havia enviado uma mensagem pedindo para ela assinar os papéis de divórcio enquanto ela estava de luvas. Havia operado Eduardo Monteiro, que era Eduardo Silva, que havia ficado em silêncio por 3 anos sobre o que ele sabia, e agora havia escolhido este momento específico, com a urgência que vinha de saber que o tempo pode não ser infinito, para dizer o que havia guardado. Ela empurrou a porta para o corredor principal. Rafael estava na porta. Ele estava do lado de fora do bloco, de pé com o café esquecido na mão, e quando ela empurrou a porta, os dois ficaram a menos de 1 metro. Ele olhou para ela com aquela expressão que havia estado nele ontem, e que agora estava mais definida, qualquer coisa que era o começo de uma compreensão que ainda não havia terminado de se formar. Ela começou a dizer que ele estava bem, que a cirurgia havia corrido bem, que em algumas horas ele estaria acordando no CTI. E então o Dr. Henrique chegou pelo corredor. Henrique tinha o jaleco aberto e o estetoscópio na mão, e o andar de homem que está satisfeito com como a manhã correu, e quando chegou perto deles olhou de um para o outro com a leitura rápida de quem passou 62 anos aprendendo a ler salas. Ele disse: "Diretora, o Sr. Monteiro está estável. Excelente trabalho esta manhã." E continuou pelo corredor. O silêncio que ficou depois durou 5 segundos. Rafael olhou para o ponto onde Henrique havia desaparecido na curva do corredor. Depois olhou para ela. Depois para o jaleco, onde o nome estava bordado: Dra. Beatriz Cardoso Monteiro, cirurgia geral e digestiva. E embaixo do nome, numa linha menor, diretora do departamento. "Diretora", ele disse. A palavra saiu como se precisasse de tempo para ganhar forma. "Há 2 anos", ela disse. 2 anos. Ela podia ver no rosto dele o momento em que as peças estavam se reorganizando. 2 anos de diretoria. 4 anos de casamento. Ela estava neste cargo enquanto eles ainda estavam juntos, enquanto ele havia assumido o que era a administração, enquanto ela havia deixado de falar porque as conversas não iam para lugares que valiam o esforço. "Você nunca me disse", ele disse. Ela já havia respondido isso ontem. Não repetiu a resposta. Ficou olhando para ele com a espera de quem já não tem mais energia para simplificar o que não é simples. "Beatriz", ele disse, e havia alguma coisa diferente na voz dele desta vez. Qualquer coisa que estava no começo de ser diferente, a rachadura antes da abertura. Mas antes que ele completasse a frase, o celular dela tocou. Era o CTI, avisando que Eduardo estava sendo transferido do bloco para a recuperação e que ela precisava fazer a avaliação de entrada. Ela olhou para o celular. Olhou para Rafael. "Preciso ir", ela disse. "Eu sei", ele disse. Ela foi. No corredor, atrás dela, ela podia ouvir os passos de Rafael indo na direção oposta e, em algum ponto, antes da curva, os passos pararam por um momento antes de continuar. Ela não se virou, mas ela havia ouvido. A sala de recuperação era mais quieta do que o bloco e Eduardo Monteiro estava começando a emergir da anestesia com a lentidão específica de pessoas mais velhas que não têm pressa de voltar, porque voltando vem também todas as coisas que ficaram esperando. Beatriz fez a avaliação enquanto ele ainda estava na fronteira entre o sono e o acordado, e quando os olhos dele finalmente se abriram e ficaram em foco, a primeira coisa que ele disse, com a voz rouca do pós-anestesia, foi: "Correu bem?" "Correu bem", ela disse. Ele fechou os olhos de novo por um momento. "Você continua sendo extraordinária", ele disse sem abrir os olhos. Ela anotou os dados no prontuário. "O advogado do senhor tem como vir esta tarde?", ela disse. Os olhos dele abriram. "Você se lembrou", ele disse. "Eu me lembro de tudo que os meus pacientes me dizem", ela disse. Ele tentou algo que seria um sorriso se os músculos estivessem mais cooperativos. "Pode ligar para o Roberto", ele disse. "O número está no celular, que deve estar com a enfermeira. Diga que é urgente e que ele precisa vir hoje." "Eu faço isso", ela disse. Uma pausa. "Isadora estava no corredor esta manhã", ele disse, com o Rafael. "Eu sei", ela disse. "O Roberto precisa vir hoje", ele repetiu. Antes que ela descubra que a cirurgia correu bem, Beatriz entendeu o que ele estava dizendo. Ela pegou o prontuário e foi. Isadora soube que a cirurgia havia corrido bem quando viu Beatriz saindo da recuperação com aquele passo específico de quem tem próxima coisa para fazer. Havia um vigor diferente naquele passo do que havia nas saídas de cirurgias que não terminam como planejado.
Ela ficou parada no corredor por um momento. Os cálculos se reorganizaram rapidamente. Eduardo vivo e em recuperação significava Eduardo em condições de agir. Eduardo em condições de agir significava risco de que as disposições fossem revogadas antes que o processo societário avançasse. Ela havia enviado os documentos para o escritório de advocacia esta manhã, com a instrução de protocolar assim que recebesse a palavra, mas se ele revogasse as disposições antigas antes de assinar os novos documentos, todo o trabalho dos últimos 6 meses desaparecia. Ela foi encontrar Rafael na sala de espera. Ele estava sentado com o celular na mão e não estava olhando para ele. Estava olhando para um ponto médio entre si mesmo e a parede, com aquela expressão de homem que está pensando em mais coisas do que consegue organizar ao mesmo tempo. Ele vai ficar bem, Isadora disse, sentando ao lado dele. A cirurgia correu bem. Eu sei, ele disse. A Beatriz me disse. Ela notou o modo como ele havia dito o nome. Você está bem? Ela disse. Não sei, ele disse. Estava pensando que há 4 anos eu vivi com uma pessoa e não sabia quem ela era de fato. Ela era diretora médica e eu achei que era administração hospitalar. Ela passou 6 horas operando alguém ontem antes de receber a mensagem que eu mandei e nem respondeu. Foi fazer mais trabalho. E eu fiquei na cadeira 1h30 e fui embora achando que ela estava sendo difícil. Uma pausa. Talvez a dificuldade fosse minha, ele disse. Isadora olhou para ele com a atenção cuidadosa de quem avalia uma variável que havia subestimado. As pessoas são complicadas, ela disse. Os casamentos são complicados. Isso não significa que você errou em tomar a decisão. Rafael não respondeu. Ela precisava que ele assinasse os papéis de divórcio antes que Eduardo revogasse as disposições testamentárias, porque havia uma cláusula nos documentos que ela havia preparado que vinculava a participação de Rafael ao estado civil dele no momento do protocolo, e um Rafael reconsiderando o divórcio era uma variável que ela não havia incluído nos cálculos. Rafael, ela disse com o cuidado de quem planta sem que pareça que está plantando, você tomou essa decisão por razões reais. O fato de ela ser médica não muda o que aconteceu entre vocês. Ele olhou para ela. Não, disse ele devagar. Não muda. Mas muda o modo como eu entendo o que aconteceu. E isso não é a mesma coisa. Isadora ficou parada por um momento. Esta era a variável que ela havia subestimado. O advogado Roberto Cardim chegou ao hospital às 2 da tarde com uma pasta fina e a expressão de homem que havia ouvido urgente ao telefone e havia entendido o peso da palavra. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos, o tipo de silêncio que vinha de décadas lidando com coisas que não podiam ser ditas em voz alta na maioria dos ambientes. Beatriz o recebeu no corredor fora da recuperação e o acompanhou até o quarto de Eduardo, que havia sido transferido para um andar regular 3 horas depois da cirurgia, porque a recuperação estava indo melhor do que o esperado. Ela ficou na porta enquanto os dois conversavam, não por dever clínico, mas porque Eduardo havia pedido que ela ficasse perto, e ela havia decidido honrar o pedido. A conversa durou 45 minutos. Roberto saiu com a pasta e com Eduardo Monteiro como signatário de documentos que revogavam as disposições testamentárias anteriores e estabeleciam novos termos societários que não continham as cláusulas que Isadora havia inserido 3 anos atrás. Eduardo havia assinado com a mão ainda levemente instável, mas com a caligrafia reconhecível de sempre, e Roberto havia ficado olhando para as assinaturas por um momento com a expressão de quem estava confirmando que eram válidas. Vou protocolar ainda hoje, ele disse para Eduardo. Não amanhã, disse Eduardo. Hoje, confirmou Roberto. Ele saiu. Eduardo ficou olhando para o teto por um momento depois que o advogado foi embora. Isso deveria ter sido feito há 3 semanas. Ele disse para Beatriz que ainda estava na porta. O senhor não estava em condições há 3 semanas, ela disse. Não estava. Ele concordou, mas estava com medo de estar em condições piores, ainda se esperasse mais. Às vezes a urgência de uma coisa clareia o que a confortabilidade turvou. Ela ficou parada por um momento. Descanse agora, ela disse. Ele não protestou. Fechou os olhos. Ela saiu e foi pelo corredor com o prontuário na mão, e foi só quando dobrou a curva que se permitiu parar por um segundo com as costas contra a parede e os olhos fechados. Havia feito o que havia para fazer neste lado do corredor. O resto ainda estava por vir. Isadora estava na sala de espera do andar quando o celular dela tocou com uma mensagem do escritório advocatício. Protocolo rejeitado por ausência de assinatura atualizada do signatário principal.
Havia uma segunda mensagem, 5 minutos depois, com conteúdo que ela leu 2 vezes para ter certeza de que havia entendido corretamente. O escritório havia sido contatado pelo advogado Roberto Cardim, em nome de Eduardo Monteiro, informando revogação das disposições anteriores e protocolo de novos termos que tornavam o processo que ela havia iniciado sem efeito legal. Ela ficou olhando para a tela por um momento. Depois foi até o corredor onde havia visto Beatriz entrar há menos de meia hora. Beatriz estava na estação de enfermagem fazendo registros quando Isadora apareceu no corredor. Ela a viu vindo pelo vidro da estação antes de Isadora chegá-la. E essa fração de segundo foi suficiente para registrar o modo como Isadora caminhava. Não o passo de quem vem para conversar, o passo de quem vem para gerenciar uma situação. Beatriz continuou os registros. Preciso conversar com você, Isadora disse chegando à estação. Estou trabalhando. Beatriz disse sem levantar os olhos. Sei que está. Isso não leva mais do que 5 minutos. Beatriz terminou a linha que estava escrevendo, colocou a caneta no jaleco e olhou para Isadora. O que a senhora precisa? Ela disse. Isadora esperou que a enfermeira ao lado se afastasse para buscar algo e então disse, com a voz baixa e nivelada de quem está sendo pragmático, você sabe o que Eduardo fez hoje. Revogou as disposições, disse ao advogado que havia interferência externa nos documentos anteriores. Sim, disse Beatriz. Você foi quem sugeriu que ele fizesse isso. Não foi uma sugestão minha, disse Beatriz. O senhor Eduardo tomou essa decisão. Você tinha interesse, disse Isadora. Com o divórcio do Rafael pendente, a situação societária da família afeta você também. Beatriz a olhou por um momento. Não, disse ela. Não afeta. Assinar ou não os papéis de divórcio não muda minha situação profissional nem meu cargo neste hospital, nem o modo como eu cuido dos meus pacientes. O senhor Eduardo me contou o que estava acontecendo porque precisava contar para alguém que podia ajudá-lo a agir enquanto ele ainda tinha condições. Eu fiz o que um médico faz. Garanti que meu paciente conseguisse o que precisava enquanto estava nos meus cuidados. Isadora ficou olhando para ela com aquela expressão que estava se recalibrando em tempo real. Você está ciente de que o que Eduardo fez complica significativamente uma série de negociações que estavam em andamento, disse ela. Estou ciente de que não é problema meu, disse Beatriz. Rafael vai assinar os papéis de divórcio, disse Isadora. Isso não muda. Beatriz ficou parada por um momento. Então a senhora não precisa mais de mim para nada, ela disse. Isadora abriu a boca. Posso fazer uma coisa por você, disse Beatriz antes que ela falasse. Posso dizer claramente o que vai acontecer se a senhora tentar usar o nome ou a situação do senhor Eduardo de qualquer modo adicional. O Roberto Cardim já tem documentação de tudo que o Eduardo me descreveu sobre as cláusulas inseridas sem conhecimento dele nos documentos anteriores. Isso é material que pode ir para a investigação de práticas contratuais abusivas. A decisão de ir ou não adiante com isso não é minha, é do Eduardo quando ele tiver alta. Mas eu me certifiquei de que as informações estivessem registradas onde precisam estar. Isadora ficou muito quieta. Você está me ameaçando, ela disse por fim. Estou descrevendo a situação factualmente, disse Beatriz. A senhora perguntou o que eu sabia e eu respondi. Isso é uma conversa médica com o familiar de um paciente. Um silêncio comprido. Você é mais complicada do que eu calculei, disse Isadora. Geralmente sou, disse Beatriz. Isadora pegou a bolsa, ajustou no braço e foi em direção ao elevador. Antes de chegar, parou. Rafael não vai ficar com você, ela disse sem se virar completamente. Mesmo que ele assine os papéis e se arrependa depois. Ele não é capaz de estar com alguém que é maior do que o espaço que ele reserva para as pessoas. Beatriz olhou para as costas de Isadora. Eu sei, ela disse. Isadora foi embora. Beatriz ficou parada na estação de enfermagem por mais um momento. Sozinha agora porque a enfermeira ainda não havia voltado. Havia algo no que Isadora havia dito que era verdadeiro e que doía com a especificidade das verdades que vêm de pessoas que não deveriam conhecer-la bem o suficiente para dizer aquilo, mas doer e ser errado não eram a mesma coisa. Ela pegou o prontuário e foi para o próximo paciente. Rafael estava na sala de espera quando o celular tocou com uma mensagem do advogado que havia preparado os papéis de divórcio. A mensagem era técnica e breve. Havia uma pendência no processo. Um dos documentos precisava de atualização antes de poder ser protocolado. O advogado perguntava se Rafael poderia passar no escritório ainda esta semana. Ele leu a mensagem 2 vezes.
Depois olhou ao redor da sala de espera vazia. Isadora havia saído havia uns 20 minutos dizendo que precisava lidar com algo de trabalho, e ele havia ficado sozinho com o café frio que ele havia parado de beber, mas ainda segurava. Ele pensou em Beatriz no corredor esta manhã, com o capote ainda úmido da cirurgia, passando por ele como se soubesse exatamente para onde estava indo. Havia algo naquele passo que ele havia passado 4 anos não prestando atenção e que agora não conseguia não ver. Não era distância, era direcionalidade. Ela sempre havia sabido para onde estava indo. Ele é que havia escolhido não acompanhar. Ele deixou o café na mesa e foi procurar Beatriz. Ela estava num corredor no lado oposto do andar, conversando com um dos residentes sobre um prontuário, e quando Rafael apareceu na curva, ela o viu, mas não interrompeu a conversa. O residente foi embora, ela fez uma anotação, e aí sim olhou para Rafael, que havia ficado de pé esperando. "Preciso falar com você", ele disse. "Eu sei", ela disse. "Não aqui", ele disse. Ela o levou até uma sala pequena de reuniões de equipe, que estava vazia àquela hora, com uma mesa oval e cadeiras, e um quadro branco com esquemas de cirurgia que alguém havia desenhado na semana anterior. Eles ficaram de pé de lados opostos da mesa. "Eu fui falar com meu pai", Rafael disse. "Como ele está?", ela disse. "Melhor do que merece estar", ele disse com algo que era ao mesmo tempo irritação e alívio. "Me contou algumas coisas. Sobre você, sobre ele, sobre o que ele sabia antes do nosso casamento." Ela ficou em silêncio. "Você sabia que ele sabia?", Rafael disse. "Soube ontem", ela disse. "E não me disse. Ele acabou de sair de uma cirurgia e a informação era dele para te dar. Não minha", ela disse. "Do mesmo modo que era minha a informação sobre minha carreira, e eu fui quem deveria ter te dado, não alguém em meu lugar." Ele ficou olhando para ela por um momento. "Isso é justo", ele disse devagar. Ela esperou. "Eu vim pedir uma segunda chance", ele disse. "E antes que você responda, preciso dizer que sei que não tenho direito de pedir. Que eu passei 4 anos ao lado de você e não me esforcei para conhecer quem você era de fato. Que fui embora ontem da cadeira de um corredor de hospital porque era mais fácil do que ficar. Eu sei isso." Ela ficou olhando para ele com a expressão que era neutra, mas não era fria. "Eu também sei que fui embora anos antes do que fui ontem", ele disse. "Em conversas que não tive, em perguntas que não fiz. Você foi deixando de falar e eu fui deixando de perguntar, e os dois criamos o silêncio juntos mesmo que eu tenha contribuído mais." Beatriz ficou parada. Havia verdade nisso. Ela sabia que havia verdade nisso. E a verdade não resolvia nada e também não podia ser ignorada. "Rafael", ela disse, "eu sei que você provavelmente já assinou os papéis", ele disse. Ela abriu o jaleco, tirou do bolso interno um envelope que havia colocado ali esta manhã, antes de entrar no bloco cirúrgico, porque havia decidido que era o modo mais honesto de fazer aquilo, e colocou sobre a mesa. Era o envelope com os papéis de divórcio, com a assinatura dela já no lugar indicado. "Eu assinei esta manhã", ela disse, "antes da cirurgia. Queria que estivesse feito antes que houvesse qualquer outra conversa, para que você soubesse que se eu falar com você agora não é porque estou esperando algo." Rafael olhou para o envelope. "Por que antes da cirurgia?", ele disse. "Porque quando eu estava prestes a entrar na sala para operar seu pai, eu queria ter certeza de que qualquer coisa que eu dissesse ou fizesse depois não ia parecer condicional ao resultado", ela disse. "Seu pai precisava de uma cirurgiã. Ele não precisava de uma ex-nora com interesses no que acontecesse com ele. As duas coisas precisavam estar separadas." Ele ficou olhando para o envelope por um momento. "Você assinou", ele disse. "Mas está me dizendo isso agora. Você veio me falar", ela disse. "Eu ouço o que você tem para dizer. Isso não é a mesma coisa que não ter assinado." Ele pegou o envelope da mesa. Ficou segurando sem abrir. "Você não vai me dar uma chance", ele disse. "Não porque não quer, porque não vai." Ela ficou quieta por um segundo. "Não é isso", ela disse. "Eu não sei o que vai acontecer, mas sei que se houver qualquer começo possível entre nós, ele não pode começar aqui, nesta sala, neste dia. Você acabou de descobrir coisas sobre mim que deveriam ter sido descobertas há 4 anos. Seu pai acabou de sair de uma cirurgia. Isadora está em algum lugar neste hospital com uma agenda que você ainda não conhece completamente." Rafael ficou muito quieto. "O que você quer dizer sobre a Isadora?", ele disse. Ela foi precisa e clara. Explicou o que Eduardo havia lhe contado sobre a proposta societária, sobre as cláusulas, sobre o advogado.
Disse o que havia sido protocolado esta tarde. Disse o que Isadora havia lhe dito no corredor. Rafael ouviu sem interromper. Quando ela terminou, havia uma expressão no rosto dele que era a expressão específica de quem está reorganizando os últimos meses a partir de informações novas e que o resultado da reorganização não está sendo agradável. Eu não sabia, ele disse. Eu sei que não sabia, ela disse. É por isso que estou te dizendo. Por que você está me dizendo? Ele disse. Você já assinou os papéis. Porque você precisa saber, ela disse. E porque o fato de ter assinado os papéis não significa que eu queira que você seja prejudicado por algo que eu podia ter prevenido dizendo a verdade. Rafael ficou olhando para ela. Você sempre foi assim? Ele disse. Sempre, ela disse. Outro silêncio. Eu não soube ver isso, ele disse. Não, ela disse. Ele colocou o envelope no bolso. Você disse que não sabe o que vai acontecer, ele disse. Não disse que não pode acontecer nada. Não disse. Ela confirmou. Ele foi até a porta da sala. Parou antes de abrir. Posso te ligar? Ele disse. Daqui a algumas semanas, quando tudo isso tiver assentado um pouco, não para pedir outra chance, para começar do começo, se você quiser, do começo de verdade, que não existiu da primeira vez. Beatriz ficou parada por um momento. Pode, ela disse. Ele abriu a porta e foi. Ela ficou na sala de reuniões por alguns minutos depois que ele foi embora. Olhou para o quadro branco com os esquemas de cirurgia desenhados por mãos que ela reconhecia pela caligrafia. Olhou para a mesa onde o envelope havia estado. Depois foi ao banheiro, lavou o rosto, olhou para o espelho por um momento. A mulher no espelho tinha o jaleco ainda um pouco amassado do dia longo e os cabelos que haviam começado bem presos de manhã e que agora estavam com o clipe azul ligeiramente torto. Havia cansaço nas bordas dos olhos. Havia também outra coisa, qualquer coisa que estava no modo como ela sustentava os ombros, que não era tensão. Era o que havia quando a tensão saía e o que estava embaixo ficava visível. Ela ajustou o clipe. Voltou ao corredor. Eduardo Monteiro estava acordado quando ela fez a última visita do dia, às 6 da tarde. Estava com a televisão ligada no mudo e um copo de suco de laranja que havia tomado metade. Como está o senhor? Ela disse, fazendo a verificação de praxe nos monitores. Melhor de hora em hora, ele disse. O Roberto ligou. Confirmou o protocolo. Bom, ela disse. O Rafael esteve aqui à tarde, ele disse. Me contou que conversou com você. Ela anotou os dados. Você disse alguma coisa a ele sobre a Isadora, disse Eduardo. Não foi uma pergunta. Disse o que o senhor me contou, ela disse. Achei que ele precisava saber. Eduardo ficou quieto por um momento. Você sabe que eu fiz coisas erradas, ele disse. Com você, com o Rafael, com a situação toda. Fiquei quieto quando não devia e fiz o que parecia conveniente quando devia ter feito o que era correto. Isso não se resolve com uma cirurgia bem-sucedida. Não, ela disse. O que resolve? Ele disse. Tempo, ela disse. E decisões diferentes das que foram tomadas antes. Não tenho a fórmula, senhor Eduardo, mas o senhor está vivo e lúcido e tem as ferramentas para fazer diferente. O que o senhor faz com isso é com o senhor. Ele ficou olhando para ela. Você sabe que eu nunca soube muito bem como falar com você, ele disse. Eu sei, ela disse. Era porque você me lembrava de alguém que eu não sabia como ser, ele disse. Não é desculpa, é o que era. Ela ficou parada por um momento. Então talvez o senhor aprenda, ela disse. Ele fez aquele som que era o que restava do sorriso quando os músculos do pós-operatório ainda não cooperavam completamente. Talvez eu aprenda, ele disse. Ela deixou o prontuário na mochila de visita, verificou uma vez mais os monitores e foi até a porta. Doutora Beatriz, ele chamou. Ela parou. Boa noite, ele disse. E obrigada. Pelo que você fez hoje, pelos 2 motivos. Boa noite, senhor Eduardo, ela disse. Saiu. O hospital às 6:30 da tarde tinha aquela luz que era a transição entre o dia e o plantão noturno, quando os turnos se cruzavam e havia um momento de superposição onde tudo era ligeiramente mais ruidoso e depois ficava mais quieto de um modo diferente do silêncio da manhã. Beatriz passou pela recepção principal e Dona Carmen estava saindo do turno, com a bolsa no ombro e as chaves na mão. Comeu alguma coisa hoje? Dona Carmen disse. Beatriz pensou. Metade de um sanduíche às 11, ela disse. Dona Carmen fez o som de ceticismo habitual. Tem uma lanchonete na esquina que fecha às 7, disse ela. Você tem tempo se for agora. Beatriz foi.
A lanchonete da esquina tinha 4 mesas e uma televisão passando jogo de futebol, sem que ninguém estivesse assistindo com atenção. Ela pediu um prato que havia no cardápio e comeu devagar, olhando para a rua do lado de fora onde o movimento da tarde estava fazendo sua transição para o movimento da noite. O celular ficou na mesa ao lado do copo de água e ela não o olhou enquanto comia. Quando terminou, sentou com o café por um momento. Havia muitas coisas que ainda estavam se movendo. O processo do advogado de Eduardo, a situação de Isadora, que ainda teria consequências de algum tipo, o envelope que Rafael havia colocado no bolso e que ainda precisava de uma assinatura que não era a dela, a ligação que poderia ou não chegar daqui a algumas semanas. Havia também o que estava parado, o jaleco no gancho atrás da porta do consultório, que estava lá onde havia estado todos os dias, com o nome bordado que era o nome dela. Ela sempre havia sido essa pessoa. O café terminou. Ela pagou, saiu e caminhou de volta para o hospital onde havia uma cirurgia de emergência chegando e o residente de plantão havia mandado mensagem há 5 minutos perguntando se ela estava disponível para a avaliação. Ela estava. Ela sempre estava. Botou o jaleco, verificou os dados no celular enquanto caminhava pelo corredor e empurrou as portas do bloco com o passo de quem sabe exatamente para onde está indo.